Um dos grandes medos das mulheres que se preparam para um parto é terminar em uma cesárea. Existe o medo de terminar em uma cesárea necessária e existe um medo maior ainda da gente cair numa cesárea desnecessária. Existem duas condições principais que vão levar uma mulher em trabalho de parto a uma cesárea. Uma delas é a desproporção cefalopélvica. Essa condição é extremamente rara na prática, mas talvez seja a principal causa de cesáreas desnecessárias. Todo mundo tem uma amiga que o bebê não nasceu porque ele não encaixou, mas ela nem estava em trabalho de parto, por exemplo. Desproporção cefalopélvica é raro, é necessário equipe que saiba manejar esse bebê para fazer esse bebê descer. Muitas vezes a enfermeira obstetra tem um papel super importante aqui. Obstetra, enfermeira obstetra que entende de fisiologia de parto conseguem fazer esse neném descer. A real desproporção cefalopélvica a gente vai ver em condições muito raras, talvez 2%, 3% dos nascimentos. A outra condição que leva uma mulher para cesárea necessária é alteração do batimento cardíaco fetal que configure um estresse fetal, que configure um sofrimento fetal. Não é um batimento que diminuiu. O batimento pode diminuir em diversas fases do trabalho de parto e ser fisiológico. Aquilo é normal. É assim mesmo que acontece. Ele tá lá, vem a contração, o batimento diminui, passa a contração, o batimento aumenta. Isso é esperado quando o bebê está super encaixado na pelve. Agora, quando a gente tem uma queda de batimento prolongada por muito tempo, com algumas características técnicas um pouquinho diferentes, aí sim pode ser uma condição de estresse fetal, pode ser uma condição de diminuição da oxigenação desse bebê e um sinal de alerta para que seja necessário uma cesárea. Raramente em partos sem intervenções vão ser necessárias cesáreas. Bebês que estão de tempo normal, que não têm uma condição como hipertensão, diabetes, restrição de crescimento, não tem muito por que eles fazerem falta de oxigênio durante o trabalho de parto, que não está cheio de medicação e de intervenção. Então, em partos fisiológicos, em partos que a gente deixa as coisas acontecerem de maneira natural, muito raro a gente precisar de uma cesárea. O ponto importante aqui é a gente estar munido de informação e entender que quanto mais natural o processo, quanto mais fisiológico o processo, menos riscos da gente terminar em uma cesárea. E quando a gente precisa de uma cesárea nesse contexto, é entender e acolher essa necessidade. Muitas vezes a gente se sente frustrado, a mulher se sente incapaz, ela acha que não foi capaz de parir o seu bebê. Na verdade, nessas condições, não é uma questão de capacidade, é uma questão de segurança. A cesárea veio para trazer segurança ao nascimento. A cesárea não é uma vilã. O importante é que a gente consiga entender que nem sempre ela é necessária. E aí, quando a gente cai em uma cesárea desnecessária, às vezes é preciso muita terapia para trabalhar isso. Não está na nossa mão como paciente, sim na mão da equipe. E a gente sabe que em várias situações não cabe, não é a mulher que decide. E aí, se isso acontecer com você, acolha, trabalhe esse sentimento, trabalhe em terapia, porque no fundo a gente tem o nascimento que estava preparado, no fundo a gente tem aquilo que era pra gente viver. E como pessoa a gente precisa entender isso e trazer esse sentimento para perto, trabalhar esse sentimento. Mas talvez a principal maneira de fugir dessa cesárea desnecessária seja, de novo, informação. Entender a hora de ir para a maternidade, entender a importância de equipe, entender o processo, se munir, buscar uma doula para te ajudar, trazer essa informação forte junto de você e do seu acompanhante para que você não caia em uma cesárea desnecessária. E se cair uma cesárea necessária, ir para esse momento com a mesma alegria que a gente vai para o parto, afinal de contas é o seu bebê que está chegando.